Então hoje a gente vai falar sobre meditação e antes de eu começar a falar sobre um pouquinho de teoria e passar umas dicas, eu quero contar primeiro por que eu comecei a meditar, tá? Eu sempre fui uma pessoa muito estressada, desde a minha adolescência. Eu era muito ansiosa, eu sofria muito por antecipação, né? Então assim, se alguma coisa saísse assim um pouco do meu controle, eu já ficava extremamente estressada, tá? E eu fui assim durante um bom tempo, tá? E eu sofria muito com isso, porque eu não tinha qualidade de vida, né? O meu sono já desde a época da adolescência começou a ficar prejudicado. Eu vivia brigando com a minha família, eu comecei a sentir minha pele envelhecer e quando eu me formei em nutrição foi no ano de final de 2003, tá? Eu estava muito envolvida com a música, eu tocava bateria profissionalmente, então eu deixei um pouco a nutrição de lado. E eu fiquei tocando bateria durante um tempo, até que eu tive uma lesão por esforço repetitivo, que me fez repensar todo o estilo de vida que eu levava, tive que mudar um pouco aquela rotina maluca que eu tinha, e aí eu voltei para nutrição por um período curto, e aí resolvi estudar para concurso público, mas aí eu fiz concurso de tudo que há e eu acabei passando no concurso para perícia criminal. E eu fui trabalhar como perita de local de crime. Isso foi em 2008, de 2008 para 2009. E aí eu assim fiquei lá e eu já era uma pessoa super estressada, né? E o trabalho em si na perícia, você tem que ter um certo perfil, você tem que ter um certo estômago, né? Porque é um trabalho que você vai no local de crime, você vê cena pesada, são casos às vezes bem complicados. Então aquilo foi me deixando cada vez mais ansiosa e foi virando uma bola de neve até que em 2012 eu tava num grau de ansiedade absurdo, já tava beirando o pânico. E eu parei e não, cara, tá tudo errado. Isso aqui tá tudo errado. Primeiro eu fui no médico, né, pedi ajuda, peguei uma licença de 1 mês para tratamento de saúde, e aí ele me passou o remédio controlado, eu tomei 1 mês, mas eu sabia que ali, aquilo não era, eu não ia tratar a causa, né? Então eu peguei uma licença sem vencimento em 2012, voltei para nutrição, comecei a atender em clínica, e fui cada vez mais mudando meu estilo de vida e comecei a estudar muito sobre ansiedade e estresse, muito como a alimentação pode influenciar, como pode melhorar, o que pode piorar. Comecei a aplicar tudo em mim, mas ainda de 2012 para 2013 com uma visão um pouco limitada, né? Achando que com a nutrição eu ia conseguir resolver tudo. E de fato, a nutrição ela pode ajudar bastante e até me ajudou bastante nessa questão de ansiedade, de estresse, mas foi com o autoconhecimento que realmente eu tive o melhor resultado. Então, eu voltei para o yoga, né? Que na verdade na época da nutrição eu pratiquei durante alguns anos e aí interrompi durante essa minha trajetória aí meio maluca. E aí voltei então para o yoga e voltei a praticar, e aí fiz a formação em yoga, depois fiz primeiro a de yin yoga, depois a de hatha yoga, e hoje em dia eu sou profundamente apaixonada por meditação, por yoga, pelo potencial de transformação que tem na nossa vida, tá? Então, gente, o que aconteceu nesse processo que eu falei para vocês? Eu me dei conta que eu precisava de outras formas de nutrição, além da nutrição que a gente come, para eu ter qualidade de vida, né? E aí eu entrei profundo no autoconhecimento no yoga. Mas então vamos lá, né? Eu queria que vocês me conhecessem um pouquinho melhor, porque sempre tem gente nova. E agora vamos começar a falar um pouquinho sobre a meditação, sobre a teoria, né? Sobre meditação, e depois eu vou passar umas dicas, tá bom? No final, tá? Bom, existem diversos tipos de meditação. Tá? A meditação que eu tô aplicando lá no canal do Telegram e a que eu vou falar um pouquinho hoje para vocês são as técnicas que eu aprendi através do yoga, tá? Também de alguns cursos na área de mindfulness e mindful eating, tá? E também
de budismo, tá? Mas muita gente tem uma ideia errada sobre a meditação. Muita gente acha que meditação, é coisa para zen, ou que você tem que ter uma religião específica, né? Como eu falei, o caso do budismo. Existem algumas religiões que utilizam a meditação, mas você não precisa ter religião nenhuma para meditar, porque a meditação, ela é a volta para nossa casa. Tá? Todos podem meditar. Então, essa crença de que tem que ter imagens de deuses e não sei o que, isso não existe, tá, gente? Meditação é algo que é da nossa natureza e que a gente perdeu ao longo dessa vida muito louca que a gente tem, tá? Então, pessoal, aqui a gente já sabe que a meditação, ela traz uma série de benefícios para nós, né? Com a ocidentalização da meditação, né, que chegou em peso com o mindfulness, a gente começou a ter muitas pesquisas na área de meditação, e são pesquisas que mostram, que provam, pesquisas científicas, estudos que provam que todos esses benefícios que a meditação traz, né? Aqui, como eu falei, no Ocidente, a gente fala muito do mindfulness, né? Que tem de algumas técnicas de meditação, mas no Oriente já se medita há mais de 5.000 anos, tá, gente? Então vamos lá, o que a meditação pode fazer pela gente? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, a gente já sabe, né? Pode melhorar o sono? Pode, tem estudo mostrando isso. Pode diminuir a ansiedade? Pode, tem estudo mostrando isso. Pode melhorar a concentração? Pode diminuir o estresse? A meditação vai deixar a gente mais calma? Pode deixar a gente mais calma. Por quê? Na meditação, ocorrem mudanças no nosso cérebro, tá? E tem estudos mostrando isso, né? Com imagens, mostrando que ocorre realmente mudança no nosso cérebro, tá? E a meditação, o que eu vejo muito, assim, que eu sinto na minha vida, que eu vejo na prática de pacientes ou de meus colegas do yoga, que a meditação, ela nos torna uma pessoa menos reativa, tá? Como assim uma pessoa menos reativa? A meditação ajuda a gente a ter capacidade de perceber quais situações que nos levam a determinadas emoções, por exemplo, raiva, medo, tristeza ou ansiedade. Então, a meditação, ela nos dá essa capacidade de perceber quais situações que nos levam a essas emoções e, de alguma forma, nos dá a capacidade de fazer algo antes dessas emoções surgirem, tá? Então, a meditação realmente nos ajuda a compreender o que causa essas reações de raiva, de ansiedade, de tristeza em mim. E dessa forma, ajuda a gente a ir acendendo luzinhas nesses pontos de escuridão, tá? Então, gente, eu acho que um ponto que a meditação nos faz muito ela traz mais clareza para a nossa vida, né? Como assim clareza, né? Ela faz a gente ter pensamentos mais objetivos e atitudes mais objetivas, né? A meditação realmente pode ter um potencial de mudança do nosso comportamento, tá? Como assim uma mudança no nosso comportamento? Como assim faz a gente ter pensamentos mais objetivos? A gente vive numa sociedade que a gente está tão perdido, com tanta coisa, com tanta dúvida. E aí, será que eu faço isso? Será que eu não faço? Será que eu mudo de trabalho? Será que eu não mudo? Será que eu caso? Será que eu não caso? Será que eu tenho filho? Será que eu não tenho? E o que a meditação traz pra gente? Ela traz essa objetividade na vida, essa possibilidade da gente nos conectar com a nossa verdadeira essência, né? Ai, que papo é esse? Nos conectar com a essência, mas é nos conectar com as nossas reais necessidades, ter objetividade de fazer, ok, é isso que tem que ser feito, então é isso que vai ser feito, tá? Enfim, gente, tem muitos benefícios da meditação, tá? Só queria passar um pouco aqui isso para vocês, tá? Bom, então tem uma crença que eu escuto muito nos meus pacientes, né? Que eu sou muito agitada e eu não consigo meditar. Isso acontece muito. Então a pessoa vai lá, tenta um dia, tenta dois, e aí desiste, não, isso aí não é para mim. Gente, tem alguém aqui que pensa isso? Tá? Gente, se você pensa isso, então a meditação, ela é muito importante para você. Quanto mais agitada a pessoa é, mais a meditação é importante, tá? Essas crenças de que a meditação não é para mim, isso precisa ser quebrado, tá? Qualquer um pode meditar, e meditar é algo, como eu falei, que faz parte de nós, tá? Talvez para alguns no começo
no começo seja um pouco mais fácil, mas geralmente no começo é um pouco mais desafiante mesmo, tá? E existem algumas dicas que eu vou passar aqui no final e que lá no canal do Telegram eu vou disponibilizar até durante as próprias meditações guiadas, né? Algumas dicas que facilitam esse processo inicial, tá? Principalmente para essas pessoas que são mais agitadas, que têm essa dificuldade de concentrar, tá? Dicas como, por exemplo, vou falar um pouquinho aqui, depois no final eu falo mais. Hora do dia para meditar, né? Então, se você acordou, tá com a cabeça assim descansada, é a melhor hora para meditar. Claro que não vale você acordar e dar bom dia pro celular e ficar passando ali o feed do Instagram, feed sei lá do que, e já é ser bombardeado por aquele monte de informação, porque senão você vai sentar para meditar e vai estar aquele cabeção fritando com as informações. Então, por exemplo, hora do dia, se você acordou, em vez de ficar 10 minutos lá no Instagram, 15 minutos, 20 minutos, meia hora tem. De manhã cedo é o melhor horário. E tem alguns exercícios que eu vou passar também ao longo desse projeto que eu estou fazendo gratuito no Telegram, que podem ajudar também, que são, por exemplo, pranayamas, que são exercícios respiratórios que a gente pode fazer antes da prática da meditação, que prepara para a meditação. Tem alguns mantras ou vocalizações de sons, né? Tem alguns exercícios de yoga. Na verdade, a meditação, o yoga em si, a prática de yoga, não deixa de ser uma meditação, é uma meditação porque você está no momento presente ali, né? Mas no yoga em si, geralmente a gente medita no final, porque a gente daí faz toda essa parte introdutória, toda essa parte do começo que ajuda a gente ajuda a gente a conseguir se concentrar para meditar, tá? Então vamos lá. Uma coisa que tem que ficar muito clara é que a prática da meditação, para ela ter efeito na nossa vida, para começar a nos trazer todas essas coisas boas que eu falei ali no começo, ela precisa ser feita com disciplina, né? O que é disciplina? Disciplina é todos os dias. Todos os dias, Cris? Todos os dias. Todos os dias, todos os dias. Por que todos os dias? Sempre vai ter um dia ou outro que você vai falhar, né? Nós somos seres humanos, né? E sempre vai ter uma situação ou outra que a gente vai falhar. Então, se a gente colocar meditação 3 vezes na semana, aí já falha uma vez, você meditou 2 vezes, você não vai ter resultado, né? É o que eu costumo sempre falar. A gente não consegue transformar a nossa vida, ter uma transformação realmente profunda, dedicando 1 hora por semana. Ou, sei lá, eu vou no yoga, eu escuto muito, eu vou no yoga 2 vezes por semana, mas eu ainda sou muito estressada, né? Não vai ser 2 horas na semana que vai resolver o estresse. Então, meditação é todo dia? É todo dia. Ou pelo menos 5 vezes na semana. Ah, mas eu não tenho tempo. Gente, é aquela velha conversa. Tempo é questão de prioridade. Então, até nisso, a meditação pode ajudar a gente a organizar as nossas prioridades, tá? Então, gente, ok. Isso é muito importante ficar bem claro. Para ter resultado, tem que ter disciplina. Como que eu vou começar? Pode ser com 5 minutos e depois ao longo do tempo vai facilitar e você vai até mesmo sentir necessidade de aumentar esse tempo, porque vai virar algo prazeroso, tá, gente? Isso é bem comum acontecer, tá? Eu só comecei a sentir realmente a mudança na minha vida com a meditação quando eu tornei isso uma prática inegociável. Teve uma professora minha da formação de Mindful Eating, quando eu fiz, que ela falou uma coisa que eu acho muito legal, que eu sempre repasso, que meditação é que nem escovar o dente, né? Você escova o dente todo dia, né? Você cuida dos seus dentes todo dia. Então a gente tem que cuidar da nossa mente todo dia, ainda mais nesse mundo louco que a gente vive, né? Então vamos pensar assim, né? Pô, sei lá, supondo que você escova os dentes 2 ou 3 vezes por dia. 2 minutos, tem gente que fica menos, tem gente que fica mais. Então aí já dá 6 minutos. Então olha só, você dedicou 6 minutos para escovar os dentes por dia. Por que não dedicar 6 minutos para cuidar da mente, para ter uma vida mais feliz, né? Então tá. Bom, como que os resultados começam a aparecer, né? Como que a gente começa a sentir os efeitos da meditação? Como é que é? Da noite pro dia, eu vou de repente dormir muito bem e vai tudo isso vai acontecer, assim como é que é? Não, gente, não é da noite pro dia. As mudanças elas vão acontecendo de forma sutil, tá? Então a gente tem que ter um pouco de paciência, tem que ter a disciplina e a persistência que eu falei, isso é básico. Que tipo de mudança? Então eu vou falar o que eu vejo que acontece muito comigo e também com meus pacientes, porque
Para quem não pegou o início da apresentação e que não sabe, eu sou nutricionista, mas eu também sou instrutora de yoga. Então, no meu trabalho, eu faço uma abordagem bem integral, assim, dos meus clientes, tá? Então, o que geralmente começa a acontecer, assim, né? Nos dias que você não medita, quando você começa a colocar como uma prática negociável, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, né? Nos dias que você não medita, aquele dia já não é aquela coisa, né? Você sente que tem uma diferença. Por exemplo, você medita de manhã cedo, e aí por algum motivo você não meditou, você sente que o teu dia não é a mesma coisa. Outra mudança que para mim foi uma das primeiras mudanças e que para mim já valeu por tudo, assim, situações que eu normalmente me estressava, né? Hoje em dia eu já não me estresso. Então, às vezes, até eu mesma me surpreendo comigo mesma, né? Que aquela situação que você geralmente fala pé da vida, você já olha e peraí, não é bem assim, né? Como eu falei, a gente começa a ter mais objetividade na vida, a gente começa a conseguir se conectar mais com as nossas verdadeiras necessidades, com as necessidades do nosso coração, né? Aos poucos a gente começa a perceber como priorizar e o que a gente tem que priorizar na nossa vida, né? Então a gente pode começar a perceber o sono melhorar. Então aquele sono que é muito picado, você já começa a acordar um pouco menos, tá? Enfim, eu acho que a meditação, ela traz pra gente maturidade, sabe? Eu acho que a gente tem muitos adultos, crianças, né? Que tem uma criança aí bem forte ainda. E eu acho que a meditação nos traz muito maturidade, sabe, gente? Então, assim, a meditação, os benefícios, como eu falei, vão acontecendo de forma sutil, e vai muito além da redução do estresse, né? E da ansiedade, de melhorar a insônia. Eu acho que começa a ter mais fé na vida, a gente começa a ter mais contentamento na vida, tá? Ter mais, como é que eu vou explicar? Mais felicidade mesmo, tá, gente? Então, uma coisa que também é muito característica, aumentar a criatividade, né? Então, a gente vê artistas, né, que começam a meditar e que aumenta a criatividade. Isso, ou às vezes você tá lá na meditação, isso acontece muito comigo. Às vezes eu fico até meio pé da vida. Tô lá, concentrada, de repente eu tenho um insight de alguma questão, né? E aí pô, que legal! E às vezes eu até paro para notar, porque às vezes eu tô tão ali que vem tanto insight que se eu não anotar, eu me esqueço. Então por isso que eu falo que às vezes eu fico meio brava, porque daí eu quero meditar, quero ficar aqui, fica vindo a criatividade, começa a florar ali naquela hora. Mas enfim, né? A verdade é que com o passar do tempo, a gente vai criando um fluxo, né? Como é que eu vou explicar? Um fluxo mais tranquilo, porque no começo é como se fosse uma tempestade mesmo, né? A gente senta para meditar e vem aquele monte de pensamento, né? Por isso que a meditação guiada ajuda, porque na guiada coloca ali, concentre-se na respiração. Eu uso muito a técnica da atenção plena na respiração, que é uma das iniciais, bem do começo mesmo, que é muito importante. Então, volta para a respiração, tá? Pensou não sei o que ela volta para a respiração, pensou, volta para a respiração. Com a prática, essa tempestade toda, o que ela vai fazer? Ela começa a ir diminuindo, né? Começa a ter menos raio, começa a diminuir a chuva e você começa a ter um fluxo de pensamentos mais tranquilo, tá? O que mais? Bom, um ponto que é legal, importante de falar, dias bons e dias ruins. O que eu quero dizer com isso? Que a gente não deve esperar nada da prática da meditação em si, né? Haverá dias em que a gente vai conseguir se concentrar melhor e vão ter dias que, por algum motivo da nossa vida, a gente não vai ter uma prática tão legal. E isso é normal acontecer, principalmente no começo, tá, gente? Ok, e aí, quando que eu vou começar a ter resultado na meditação? A pergunta que o pessoal faz. Quando que eu vou começar a sentir diferença na minha vida? E aí eu lembro de uma frase do professor Hermógenes, que é um professor de yoga já de muito tempo atrás, já é falecido. Ele, que é um dos precursores do yoga aqui no Brasil, ele disse, né, não é bem nessas palavras, mas o resumo da história é que a ansiedade pela cura é um grande veneno, né? Então, se a gente ficar sempre nessa ansiedade de quando que eu vou conseguir melhorar, né?
isso só atrapalha, isso gera mais ansiedade. Então a gente tem que deixar o fluxo da vida, deixar fluir e ir aceitando essas mudanças sutis que vão acontecendo na nossa vida, tá? Ok, mas e aí, quanto tempo que isso vai acontecer, né? Todas essas coisas boas que a gente falou. Vai depender da sua disciplina, né? Vai depender do tempo que você tira para meditar por dia, né? Vai depender de como que você é, de algumas características pessoais suas, vai depender de como é a sua preparação para meditar, né? Aquilo que eu falei, se você for meditar de manhã, mas você já deu bondinha para o celular e ficou olhando 1000 coisas ali, você não vai ter uma meditação tão legal do que se você acordasse, levantasse e fosse meditar, ou sei lá, acordasse, escovasse os dentes, tomasse café e fosse meditar, sem bombardear a cabeça com tanta informação. O que mais que vai influenciar os resultados começarem a aparecer? Se você tem alguém que te orienta, como por exemplo um professor, isso é muito legal, porque surgem dúvidas no caminho, surgem alguns processos, podem vir algumas sombras até durante a sua meditação, sombras o que? Alguma situação do passado que você viveu que não está bem resolvida. Então tudo isso vai influenciar se você tem um professor, de quanto você dedica, se você tem disciplina. E daí a gente escuta muito, mas eu não tenho disciplina, né? E aí eu lembro de uma outra frase que uma outra professora de yoga falou uma vez, que as pessoas acham que disciplina é o problema, e disciplina não é o problema, disciplina é a solução. A mente que é o problema, a mente que fala, dorme mais um pouquinho, a mente que fala, eu vou dar só uma olhadinha no Instagram e daí já pronto, já viu um monte, né? A disciplina é o problema, porque é com o fazendo todo dia que a gente tira uma boa nota na prova, que a gente passa naquele mestrado, ou passa no concurso, ou no vestibular, e é com a disciplina que a gente tem o resultado da meditação também, tá, gente? Então, como começar? Bom, eu defendo muito yoga, como eu falei, né, gente? O yoga, eu sou profundamente apaixonada por yoga, por meditação, por tanta coisa que transformou na minha vida. Se tem a possibilidade de fazer um yoga com um professor que utilize também a meditação, maravilha. Mas você pode começar, por exemplo, com as minhas meditações guiadas ali do Telegram, tá? E a ideia é que cada semana você receba uma meditação nova para você fazer todos os dias da semana. Não adianta, como eu falei, fazer uma vez ou 2 vezes, tá? No começo, como eu falei, é desafiante, o nosso cérebro, ele tá sempre tirando a gente do momento presente, a gente tá sempre indo pro passado, pro futuro, para as coisas que tem que fazer. Por quê? Porque a gente tem essa vida louca e a gente não para na vida. Então, quando a gente para olhar pra gente, para sentir a gente, começa a vir esse monte de coisa, e isso não quer dizer que você não vai conseguir meditar, isso quer dizer que é normal isso acontecer e que isso faz parte. E por isso que é legal a gente começar de forma devagar, fazendo as mudanças graduais, aumentando o tempinho aos poucos, mas preferencialmente todos os dias. Se for para começar com 5 minutos, comece com 5 minutos. Na verdade, é melhor começar com 5 minutos e garantir que chegue um momento que você sente a necessidade de aumentar porque você está começando a curtir, porque está virando realmente prazer, do que você começar com meia hora, fazer 3 dias e falar, não, isso não é para mim, não tenho tempo, não, sabe? Então tá, vamos voltar aqui, tô seguindo o meu roteiro, porque eu gosto de falar muito. Ok, então é isso, né? Como começar, a ideia do nosso grupo do Telegram ali, gratuito, do canal do Telegram, que tem essas meditações gratuitas, é seguir essas guiadas. Por quê? Porque a guiada ajuda a gente a mente fugiu, a gente lembra no que a gente tem que voltar, né? Então, se a respiração, o pensamento veio, a gente lembra, opa, eu tenho que me concentrar na entrada do ar, ou na contagem, ou no que for a guiada da semana, tá? Eu me lembro, assim, que quando eu comecei a meditar, eu sentava para meditar e era tanta coisa que vinha na minha cabeça, eu ficava, assim, literalmente fritando, né? E eu pensava assim, que bagunça. Que bagunça, meu Deus, que bagunça, quando é que essa tal dessa meditação vai começar a fazer efeito? E as mudanças foram acontecendo assim, de uma forma mais, como eu vou dizer, como eu falei, né, de uma forma sutil, tá? Bom, vamos lá, vamos continuar. O que é meditar? Bom, no yoga tem uma palavra que dhyana quer dizer meditação, tá?
no yoga a gente fala que dhyana decorre de pratyahara e dharana, né? O que é pratyahara? Pratyahara é redução dos sentidos, né, por meio do recolhimento, já vou explicar isso melhor. Então, a dhyana, que é a meditação, decorre de pratyahara, que é essa redução dos sentidos por meio do recolhimento, e de dharana, que é o quê? Focar a mente em um objeto de concentração. O que é esse objeto de concentração? Pode ser a respiração, pode ser uma imagem, pode ser um som, tá? Então, resumindo, o que é meditar? Pratyahara é você recolher os sentidos, então é você parar e sentar, é você acalmar e você se concentrar, tá? Então, é isso. Eu vou parar de pensar. Gente, não é isso, né? Meditação não é isso. Sim, pode acontecer realmente, né, em alguns momentos você ter aquele momento em que, não pensei nada, só que isso quer dizer que você pensou. Quer dizer, você teve aquela sensação de que você não pensou em nada, mas só o fato de você pensar e não pensei em nada quer dizer que você já pensou, tá? Então esquece isso de que eu vou sentar para meditar e não vou pensar em nada. Não, não é isso, tá? Aqui, como eu falei, meditar é o que é? Parar, acalmar e concentrar. É focar a mente em um objeto de concentração, tá bom? Objeto quer dizer, não é uma coisa, assim, um objeto. Sim, pode até ser uma imagem, né? Mas o objeto de concentração em si, como eu falei, pode ser a respiração, pode ser um som, pode ser um som, eu digo um mantra que a gente fala, né, no yoga, pode ser uma imagem também, tá bom, gente? Bom, então vamos lá. Então agora a gente já tá finalizando, então eu quero passar essas dicas importantes para facilitar o nosso processo de meditação, tá, gente? Que eu estou disponibilizando para vocês ali no canal do Telegram. Primeiro ponto, estar descansado. Como assim? Significa sono também. Cris, mas eu quero aprender a meditar para melhorar o meu sono. Gente, meditação e sono é uma coisa que anda junto. Por quê? Porque a meditação, ela melhora o sono, mas para nossa meditação ser uma boa meditação, é bom que a gente esteja descansado. Claro que é descansado dentro da possibilidade da nossa realidade atual, né? Uma coisa que eu cometi erro durante um tempo foi que eu já dormia pouquíssimo e picado, uma época, e eu comecei a tirar mais tempo do meu sono para poder meditar. Então a meditação era horrível. Eu ficava morrendo de sono e não fluía, tá? Então assim, realmente estar descansado é legal. Por isso que é bom, isso é mais um dos motivos que é bom você meditar assim que você acorda, quando você tá com a mente limpa, tá? Sem dar bom dia para o celular antes, sempre vou falar isso. Segunda dica para facilitar, ter um cantinho de meditação. Como assim um cantinho de meditação? Ter aquele espaço que você sabe que ali é o seu cantinho, que você medita, quer dizer, aquele local que você sente que você já sabe que é a sua meditação. Se não der para ter um cantinho específico da casa, que é o teu cantinho especial de meditação, então pelo menos você meditar todos os dias no mesmo lugar. Isso é uma coisa que condiciona a gente, tá? Melhor do que você ficar cada vez meditando num lugar. Não, isso dificulta o condicionamento. E aí também, em relação ao condicionamento, meditar sempre na mesma hora, tá? Então, se é 5 minutos que você faz, se é 10 minutos, faça sempre na mesma hora, porque se você deixar para meditar quando der tempo, você não vai meditar, tá? Porque a gente vai dar um jeito de não dar tempo, tá? Então, é todo dia de manhã, tá bom? Como eu falei antes, como uma prática inegociável, tá? Então, foi a dica do tem um cantinho, a dica de sempre no mesmo lugar, uma dica muito importante, posição confortável, o quê? Né, a gente vê aquelas imagens daqueles mestres de yoga fazendo asanas que não é confortável para a maior parte das pessoas, né? Para eles já é. Mas o que é uma posição confortável? Uma posição preferencialmente com a coluna ereta, tá? Isso é importante, uma coluna ereta, mas que pode ser sentada numa cadeira com o pé no chão. Pode ser sentada no solo sobre uma almofadinha.
Por que confortável? Porque senão você vai ficar se ajeitando o tempo todo ali e não vai conseguir se concentrar no objeto de concentração em si, tá? Meditação pode ser deitado? Gente, o problema da meditação deitada, até existe alguns exercícios de visualização que a gente faz deitado. O problema da meditação deitado é que vai ter uma grande tendência a pessoa a dormir, a relaxar. E não que isso seja um problema, é bom para muita gente, isso é bom, mas aí não é meditar, tá? Relaxar, dormir não é meditar. Quando que você vai meditar deitado? Vou dar um exemplo de uma situação que aconteceu comigo, tá? Eu estava fazendo a formação de Yin Yoga em 2018. E aí, durante o curso em si, eu machuquei meu ciático. E aí, o que aconteceu? Eu não conseguia ficar sentada. Então, minha professora, a professora que fez a formação, ela falou, Cris, medita deitada, né, de olhos abertos. E eu fiquei grande parte da formação fazendo as meditações deitada de olhos abertos. Essa meditação de olhos abertos é uma técnica também que a gente utiliza, que no começo é desafiante, mas depois que a gente pega a manha, fica até mais fácil de concentrar. E isso aconteceu comigo, ou seja, se tá com algum problema e não consegue ficar sentado, não é desculpa para não meditar. E aí a dica da meditação de olhos abertos, olhando não para um ponto fixo, mas deixar a visão levemente embaçada, né? Então, se você tá deitada, você vai ficar de olho aberto com a visão levemente embaçada, tá? Isso também é possível, não é o ideal, mas é melhor do que nada, tá? Ok, posição é isso, já falei do horário, já falei do cantinho, todo dia, como eu falei, todo dia. Quer ter resultado, quer mudar a vida, ter transformação na vida, é todo dia, né? Claro que se for 5 vezes na semana, ok, tá? Agora, menos do que isso, não, tá? Preparar o terreno. O que é esse preparar o terreno? Como eu falei, vou passar algumas técnicas para ajudar a concentrar, para meditar, né? Então tem exercício respiratório, como eu falei, tem vocalização de mantra, tem o Japamala, que a gente utiliza muito no yoga, tá? Que é tipo um colar de continhas. O meu não tá aqui, tá? Tem um colar de continhas, tá? E então tem essa forma da gente preparar o terreno. E claro, aquilo que eu falei, a questão da hora, né? Tipo, tá com a cabeça a mil do trabalho, chegou com aquela fritação, tem que ter uma preparação do terreno, vai ficar um pouco mais difícil de sentar e meditar logo de cara. O próprio yoga em si, a prática de yoga já é uma preparação para o terreno, né? Então, por exemplo, e fazer exercício, né? Já me perguntaram uma vez, tá, eu não faço yoga, mas se eu der uma corrida, vai me ajudar? Pode ajudar, porque muita atividade física faz a gente descansar a mente, né? Então, aeróbico, às vezes a gente vai dar aquela corrida, chega e dá aquela sossegada. Então, pode ser que ajude, tá? Pode ser que ajude também. Bom, questão do horário do dia que eu falei, realmente o melhor horário seria de manhã cedo, com a mente leve, mas o melhor horário mesmo é aquele que você consegue fazer todos os dias, tá? E a última dica é procurar ter uma vida meditativa. Como assim? É você levar a meditação para a sua vida diária, né? O que é isso? Levar a meditação para a sua vida diária? É você levar a atenção plena para a sua vida diária. Então se você está cozinhando, você está cozinhando. Se você está comendo, você está apenas comendo, que é o que a gente trabalha muito no Mindful Eating, né? Então, se você está fazendo um exercício, você está fazendo um exercício e não ali correndo na esteira, ouvindo música e vendo o feed do Instagram. Gente, isso não é consciência nenhuma, né? O nosso corpo, o nosso organismo não foi elaborado para a gente fazer 1000 atividades ao mesmo tempo, tá? Então, ter uma vida meditativa é você trazer essa atenção plena para a sua vida como um todo. Isso tudo ajuda vai ajudar a gente nesse processo da meditação, tá bom, pessoal? Bom, gente, essa parte teórica que eu queria falar hoje era basicamente isso, tá? Então, se você está assistindo essa aula e ainda não entrou no canal do Telegram, entra lá. E se surgir alguma dúvida, pode me mandar um direct. Se alguém quiser também fazer alguma pergunta agora, pode fazer. Que eu acho que a meditação, ela realmente tem um potencial de transformação muito grande, gente. E é algo que a gente pode fazer de graça, tá?
E é isso, gente.